Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale de Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um estudo bíblico na carta escrita pelo apóstolo João, chamado 1 João. Estamos em capítulo 5 e vamos iniciar o estudo lendo sobre essa necessidade da gente aceitar ou rejeitar o testemunho do mundo ou o testemunho de Deus em Cristo Jesus. É muito interessante. Quando eu levantei hoje de manhã, a minha mente começou a olhar esse trecho como sendo para eu mesmo, tá? Foi enviado para mim porque Deus nos deu as Escrituras para nos colocar face a face com a realidade de Jesus Cristo cada dia, cada momento. Então vamos lá, versículo 9 começa assim, o apóstolo fala: nós aceitamos, falando de nós, seres humanos, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Deixa eu parar aqui só para colocar o contexto que eu vi hoje de manhã, preparando para esse momento de estudo bíblico. É normal o ser humano aceitar o testemunho dos homens. Quando entramos no mundo, fica evidente para nós que as pessoas adultas e a informação acumulada durante séculos e séculos e séculos de existência humana nos aguarda na nossa chegada aqui no mundo. Então, é normal que ouvimos o testemunho dos homens. E se não fosse a realidade de Cristo vindo para esse mundo, a gente teria que viver o melhor possível através do testemunho dos homens. Então, quando você olha para o mundo, fique sabendo que a maioria das pessoas acordaram hoje de manhã tentando ouvir o testemunho do mundo, porque não tem outra coisa. Pelo menos eles pensam que não tem outra coisa. Agora, nós em Cristo, a gente que é crente em Cristo, ouvindo todo esse testemunho dos homens, a gente foi convidado, alguém pregou para nós, falou para nós, que tem uma outra história no mundo que aconteceu aqui, que não foi uma coisa que aconteceu porque um homem queria que acontecesse, mas porque Deus enviou seu Filho. Mas o testemunho, a gente descobriu que tem essa outra história, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então imagine o mundo inteiro hoje, que o pessoal está nascendo e crescendo e vivendo aqui neste mundo até o fim da sua experiência nesse mundo, e eles estão ouvindo e ouvindo e ouvindo o testemunho dos homens, a filosofia dos homens. Uma coisa interessante é que todas as filosofias mais profundas e bem pensadas já foram desenvolvidas antes da chegada de Jesus aqui no nosso mundo. Dos gregos, dos chineses, pessoal da Índia, todas as filosofias mais conhecidas no mundo já foram escritas e pensadas antes de Jesus entrar no nosso mundo 2000 anos atrás. Então, o mundo tem esse acúmulo de testemunha dos homens, e de repente chega em Belém uma criança que está trazendo uma história maior e mais importante. É muito interessante.
um dos psicólogos mais conhecidos e que influencia mais pessoas aqui no mundo atualmente, ele fala assim: quem tem a melhor história vence. Do ponto de vista de psicologia, a narrativa que a gente carrega dentro de nós ou nos leva a viver uma vida com significado e resiliência e coragem e poder construir através dessa narrativa, essa história que a gente carrega dentro de nós, da razão da nossa existência, ou de onde vem a gente, para onde vai a gente. A qualidade da narrativa, a melhor narrativa ou história vence. Agora, imagine que você ouviu toda a filosofia do mundo e todas as histórias que você poderia escolher e de repente você ouve o Evangelho, as boas novas da chegada de Jesus aqui no mundo. Todo mundo que nasceu de novo foi confrontado com a testemunho do mundo, dos homens. Mas de repente alguém pregou Jesus e a gente vê que o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Então, é tudo focado em Cristo. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, quem aceita essa narrativa, essa história sobre Jesus, quem crê no Filho de Deus, tem em si esse testemunho. Isso é super lindo para mim. Quando recebemos Jesus nas nossas vidas, a história inteira do que Deus é e o que Deus fez não é uma teoria que a gente guarda aqui fora, é uma palavra interior. Quando a gente batiza pessoas, a gente batiza as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batistas que gostamos muito de água, a gente faz uma imersão do corpo da pessoa, que ilustra que a pessoa está saindo do testemunho do mundo e tendo uma imersão dentro da história do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é muito maior e muito melhor. E a gente, uma vez que a gente aceita Jesus, nós temos como se fosse essa história divina vivendo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Quem crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho. Quem não crê em Deus, essa história que Deus escreveu, até com a vida e sangue do seu Filho, quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, que Deus dá acerca do seu Filho. Agora, é impressionante aqui que quando ele não fala de pecado, ele não fala de gente boa comparado com gente má, ele fala o que muda tudo ou muda nada é o testemunho, a história que você leva dentro de você. Se você levar dentro de você as filosofias dos homens, isso seria o normal. O normal no mundo fora do Jardim de Éden. Mas se você abraçar a história de Cristo, então você consegue viver da história eterna, é chamado vida eterna. Versículo 11, e este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Onde está a vida eterna?
em Cristo. Onde está Cristo? Em você. Você está em união de espírito com Cristo na sua vida interior e você já está vivendo a vida eterna, que é a história da generosidade de Deus. E este é o testemunho que Deus nos deu, vida eterna. Não é uma questão de quem é pecador, quem não é pecador. É quem quer o testemunho de Deus. Quem quer viver na história que vence. O mundo jaz no maligno. E as ideias do mundo, eles sempre estão tentando defender e justificar e pregar. E o cristão recebe essa história e diz, essa história de Deus me amando em Cristo, é muito, muito melhor. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí, tá vendo? Ele não falando de pecadores e pessoas boas. Não, ele está falando, existem os testemunhos do mundo. Você pode aceitar e tentar criar alguma vida através disso. Ou você pode aceitar Jesus como sendo a revelação que Deus é e Ele é generoso. Quando você aceita Deus, Ele fala assim, tem vida. Se você aceitar entrar nessa história, a história da graça de Deus em Cristo, você terá vida. Se você ficar no testemunho dos homens, você vai ter um fim da história. Um fim da história, porque você está na história errada. Leia isso de novo, versículo 9 até versículo 12, se coloca na história e ouça dentro de você. Você vai sentir um sim dentro de você dizendo a minha história vence. Não porque eu criei a história, eu entrei na história. Cristo entrou em mim, eu estou em Cristo, eu estou vivendo a história que vence, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã a gente fala um pouco mais.